Obrigada a todos. É um festival tão legal esse, né? Eu fico muito feliz, Jake, em estar com vocês. Antes de começar o nosso bate-papo, deixe-me me autodescrever. Eu sou uma mulher de pele branca, com cabelo castanho, olhos castanhos, estou de blusa vermelha e atrás de mim tem uma parede branca. Jake, você quer fazer a sua descrição também? Sim, eu sou um cara branco, estou de óculos, tenho cabelo castanho, um pouco loiro, estou de camisa de manga curta, xadrez e uma parede branca atrás de mim. É um grande prazer estar com você nessa sessão. O seu trabalho é impressionante e eu me pergunto se podemos começar essa conversa falando um pouquinho sobre a sua experiência pessoal, como você acabou trabalhando com dados para produzir impacto social. Claro, o prazer é meu. Eu devo dizer que eu estou tão empolgado em estar aqui, porque esse festival é fantástico. E eu agradeço muito pelo que vocês fazem, por reunir a gente, né, para falar sobre isso. Então, na minha jornada pessoal e a jornada dos dados para o bem, começou quando eu estudei ciências da computação, estatística, e eu saí da faculdade tão entusiasmado com tudo que os dados podiam fazer, porque o nosso mundo está mudando, temos computadores, celulares, satélites em todo lugar, e os dados estão por aí, podemos usá-los para coisas tão boas. Mas eu fiquei tão triste que todos os empregos que eu conseguia eram ajudando as pessoas a comprarem coisas, usando machine learning para ver o que as pessoas querem comprar na Amazon, enfim, ajudando as pessoas a enriquecerem. E eu pensava, por que a gente não pode usar os dados por caridade, para a caridade, para o bem social? Isso resultou na minha fundação da DataKind, que é uma organização sem fins lucrativos de voluntários, onde tecnólogos e cientistas de dados se reúnem para trabalhar com dados. Que algoritmos ou práticas de coleta de dados podemos criar para reduzir, por exemplo, a fome ou ajudar as pessoas a adquirirem moradia? Então, ficamos muito inspirados trabalhando lá, porque eu meio que lancei essa ideia, né? Porque foram os voluntários, na verdade, que assumiram essa missão. Então, vemos voluntários na Índia prevendo aonde que a energia solar seria mais útil, ou vimos pessoas no Reino Unido estudando vários dados do governo para ajudar a combater a corrupção, ou pessoas nos Estados Unidos. Enfim, havia tantos projetos e eu não poderia falar de todos aqui num tempo tão curto, mas o que foi muito bacana foi ver projetos como esse aqui, o Social Good Brasil, que é uma parceria muito poderosa entre os cientistas de dados e os atores de mudança social, que nos permitem seguir adiante e fazer mais com os dados. Então, essa foi a minha introdução em relação ao uso dos dados para o bem, e eu estou agora concentrado, apesar de não estar mais no DataKind, a usar as pessoas a usarem os dados para este fim. Isso é muito legal. E agora você é fellow de pesquisa na data.org, certo? Data.org. Sim, sim. E eu adoraria saber mais sobre o projeto que você está desenvolvendo como fellow. Qual é a situação desse projeto agora? Bom, eu agradeço pela pergunta. Primeiramente, eu vou dizer que a Data.org é uma nova organização para plataformas, para parcerias, para pessoas que querem fazer ciência de dados para o bem. Porque não havia espaço suficiente para as pessoas se reunirem e falar sobre os dados, porque as pessoas não tinham um lugar. Então, a Data.org é justamente essa plataforma. E o projeto no qual estou trabalhando vem da minha época na DataKind. Eu também acho que um dos desafios que eu vejo são projetos individuais de dados para o bem, que são ótimos, são bem bons. Mas eu tinha essa sensação de que a gente estava faltando alguma coisa para a gente passar para o próximo nível. O que a gente precisava para realmente ter um impacto
cuidando de um problema social. E a gente fazia projetos, um de cada vez. E o que eu percebia é que as pessoas não conseguiam descobrir como fazer isso, porque havia tanta confusão sobre a expressão dados para o bem. Quando a gente diz dados para o bem, a gente imagina alguma coisa como a Data Kind, onde há voluntários que usam dados para fazer o bem, mas ou organizações, por exemplo, nesse mesmo festival, falando sobre as implicações éticas dos dados, ou poderia ser alguém treinado em ciência de dados, mas havia muita confusão com relação a que tipo de aplicação para os dados estamos falando, que estratégias existem. Então, esse projeto no qual trabalho é um grande panorama, onde vemos os programas de treinamento, que são uma família, e são semelhantes entre si, mas que são diferentes, digamos, de grupos de dados e de sociedade que pensam nas implicações éticas dos dados. Enfim, é nesse tipo de contexto que eu estou trabalhando. E mais uma pegadinha é o seguinte, muito disso começou nas minhas próprias redes, lá em Nova York, enfim, mas eu fico muito grata a pessoas como a Carol, que não só foi parceira nesses projetos, mas que também nos apresentou outros grupos em outras partes do mundo, que realmente conseguiam usar os dados para o bem. Ou seja, a nossa esperança é que isso ajude as pessoas a navegar nesse espaço. A gente vai ver um filantropista que vai dar dinheiro para alguém que talvez ficasse confuso sobre para onde doar, para o Social Good Brasil ou para outra organização, enfim, ele vai olhar esse panorama que eu estou criando e vai olhar assim, esse pessoal aqui está trabalhando com treinamento, esses aqui estão supervisionando programas do governo, enfim, é isso que a gente quer, essa é a nossa esperança com esse projeto. Isso é incrível, então você está mais concentrado no ecossistema agora e não em projetos individuais, certo? Exatamente, é isso que eu acho que vai ter o maior poder, porque nós temos tantos projetos diferentes, tantas iniciativas diferentes, precisamos, de alguma forma, para entendermos o que cada um está fazendo como um todo, porque estamos nessa família dos dados para o bem, mas temos subfamílias que precisamos entender melhor. Ok, então agora eu vou colocar você numa saia justa, digamos assim, com uma pergunta difícil. Eu acho que provavelmente você já viu vários projetos excelentes que usam os dados para o bem. A minha pergunta é, qual foi o projeto que mais lhe impressionou? Nossa, essa pergunta é bem difícil mesmo. O que mais me impressionou? Bem, eu vou lhe dizer uma versão de um projeto que realmente me impressionou. E a razão pela qual ele me impressionou foi porque acabou fazendo uma diferença muito maior do que eu achava que faria. O projeto, na verdade, foi uma coisa que parecia para mim uma coisa muito básica. Esse é um projeto de dados muito básico. 4 pessoas que trabalhavam com caridade, uma instituição de caridade em Washington, D.C., e eles defendiam as crianças. Então, a cada ano, eles iam até o governo e reuniam todas essas estatísticas, todos esses dados e diziam, olha só, olha aqui, as crianças no nosso país ou na nossa área não estão se dando tão bem em matemática, por exemplo, ou não conseguem chegar até a escola porque o transporte está caro. Enfim, eles defendiam coisas assim. E a pergunta que a gente fez foi, a gente poderia visualizar esses dados de forma que fosse mais convincente? Aí eu pensei, claro, é um problema de visualização de dados, porque isso acontece muito em muitos lugares. Aí eles tinham alguns desafios específicos, mas o que foi interessante é que ao construir isso, eram tipos específicos de dados de governo, e a gente arrumou voluntários para trabalhar lá nos bastidores, e quando eles apresentaram esse grupo, bom, na verdade, isso foi muito bacana, porque nem eles se davam conta de que tinham tanto poder ao criarem isso. E aí eu lembro que anos mais tarde, eu estava olhando em outros projetos de dados para o bem, e um grupo da Índia começou a mapear gastos, despesas de governos, e eu olhei assim, isso parece familiar para mim. E aí eles pegaram
aqueles dados de Washington, D.C., aquela técnica de lançamento de dados que eles não tinham. Aí eu olhei aquilo ali aparecendo nos Estados Unidos, na China, e isso se disseminou. E eu acho que se eles tivessem pensado assim, vamos construir algo para o mundo, nem eles esperavam isso. A gente ficou surpreso porque as pessoas trabalharam por 2 meses no seu tempo livre em Washington, D.C. e acabaram tendo um efeito em outras partes do mundo. Então eu gostei muito desse exemplo, o poder da comunidade que acaba se espalhando pelo mundo. Esse é um exemplo muito inspirador. Obrigada por compartilhar conosco. Mais uma pergunta com relação a esse ecossistema. Como você vê os dados para o bem e o seu impacto? É uma área que está crescendo? Como você vê o envolvimento das pessoas nessa área? Essa pergunta é ótima. Eu acho que com certeza é um campo, uma área que está crescendo, porque por um lado temos os governos e as organizações sem fins lucrativos cada vez mais entendendo que os dados e os algoritmos precisam fazer parte de sua estratégia, precisam entender o que são, porque são muito mais prevalentes no nosso mundo. E vemos cada vez mais organizações que querem usar os dados e não sabem como. E, ao mesmo tempo, temos várias empresas de tecnologia que todos os dias estão pensando que vai ser o fim da sociedade civilizada. Então, eles estão entrando em pânico e cada vez mais sentem a pressão para doar dados, tecnologia, etc., para causas sociais. Então, temos essa situação feliz, onde há mais pessoas que querem ajudar e mais tecnologia para ajudar, que é, com certeza, um campo em crescimento. Eu acho que a nossa função, por outro lado, é ajudar as pessoas a entenderem como que essa tecnologia pode ser usada com consciência, com ética, da forma que queremos que seja usada, porque se nós dissermos a narrativa de que sempre os dados têm um viés, sempre são ruins, a inteligência artificial é do mal e as empresas de tecnologia também, isso vai levar as pessoas a se votarem contra a tecnologia e as empresas. Claro que há problemas, mas temos que dar oportunidade para criar o mundo que queremos ver com a tecnologia adequada de dados. E há muitas pessoas nessa sala que podem nos ajudar, porque ninguém sabe exatamente como fazer isso ainda. Eu concordo plenamente, e isso faz parte do meu trabalho também. Você teria algum comentário de finalização, aqui de encerramento? Eu gostaria de enviar uma mensagem para outros cientistas de dados como você, que estão trabalhando com essa temática. Qual é a melhor maneira de se envolverem? É uma ótima pergunta e eu devo dizer que pena que você está me entrevistando, porque eu queria saber de você também. Eu incentivo as pessoas eu encorajaria as pessoas a olhar o seu trabalho, porque o que você faz é muito importante também, mas já que a pergunta veio para mim, eu simplesmente vou dizer, por favor, reconheçam-se enquanto cientistas de dados. Vocês têm um poder incrível, não sozinhos. Claro, tem que trabalhar em conjunto com organizações sociais e comunidades, mas em termos de entenderem dados, é isso que estamos tentando fazer. E temos a opção de usar isso no nosso trabalho, dia a dia, ajudando as pessoas a solucionarem problemas. E temos também uma oportunidade de ajudar e usar as mesmas habilidades com as organizações sem fins lucrativos e os governos para acelerar essas coisas na sociedade. Eu acho que tem muita coisa por aí com as quais podemos nos envolver. Tem um vídeo aqui sobre os fellows no Show So Good Brasil, e também tem o Data Lab no Brasil. Então, olhem essas informações também. Eu acho que há muitas oportunidades no sentido de usarmos os dados para o bem. E também podem acessar data.org. Então, conectando em qualquer uma delas, ou mesmo trabalhando sozinhos, espero que a gente tenha inspirado vocês a darem esses passos, porque é muito divertido e funciona. Jake, eu queria pegar uma cerveja e continuar nossa conversa. Vamos? Então, eu queria muito agradecer a você, agradecer aos organizadores também do Social Good Brasil pelo convite, todos vocês que se juntaram a nós nessa conversa muito bacana com o Jake.
Obrigado, obrigada.